Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o segundo Tá Sincerona do ano. Pra quem não sabe, este é um quadro em que eu dou minha opinião, que eu respondo vocês, as curiosidades que vocês me enviaram lá no meu Instagram, @tamaralmeida tudo junto, ou que deixaram aqui nos comentários dos vídeos, ou algum tema que eu queira compartilhar com vocês, em que eu dou a minha opinião, a minha versão, enfim. Então, eu espero que vocês gostem. Eu, inclusive, já lancei um vídeo aqui no canal mostrando qual vai ser a programação de 2021 e, inclusive, falando do quadro Tá Sincerona. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Então, se você é novo ou nova por aqui e gosta de conteúdos de viagens, aproveita e assiste outros vídeos. Se você gostar, não esquece de se inscrever. É só clicar aqui no botãozinho vermelho e bora lá! Bom, gente, eu vou trazer hoje, acho que um vídeo que vai encerrar aí as dúvidas e questões em relação à viagem da Califórnia, combinado? Então, primeiro eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, então vamos lá. Primeira pergunta é: qual lugar eu preferi mais? Miami ou Los Angeles? Bom, para quem não sabe, no início de 2020, eu fui para Miami, então eu fiquei final de 2019, início de 2020 lá em Miami, da mesma forma que eu fui agora no final do ano, começo do ano, para Los Angeles. Eu acho que as duas cidades são completamente diferentes, elas estão inclusive em lados opostos, né, dos Estados Unidos, e eu fui em momentos diferentes também. Em Miami a gente não estava passando por tudo que a gente vem passando neste último ano, então eu podia visitar muito mais coisas, eu podia ir em bares, eu podia caminhar tranquilamente pelas ruas. E Los Angeles, ele acaba sendo um pouquinho mais limitada a viagem, né? Não pelo local, e sim pelo momento que a gente está vivendo. Então, em questão de liberdade, eu gostei com certeza muito mais de Miami. Eu senti também que as coisas eram mais próximas. Já no caso de Los Angeles, realmente, a cidade eu acredito que é muito maior. Então, eu não sei dizer qual das duas, eu acho que não seria nem muito justo eu falar que eu prefiro uma do que a outra, mas as duas foram realmente momentos diferentes e eu amei de qualquer forma. Com certeza teve muito mais perrengues em Los Angeles, mas as duas são cidades sensacionais. Segunda pergunta é: quais são as maiores diferenças entre Los Angeles e Cidade do México? Eu até contei num vídeo, vou deixar linkado aqui, que eu achei Los Angeles muito suja. Sério, gente. A rua era suja, tinha muita coisa descartável jogada, tinha bastante morador de rua, coisa que eu basicamente não vi na Cidade do México. Então é até engraçado pensar como existe tantas pessoas que superestimam os Estados Unidos, sendo que existem cidades fora dele que são muito melhores. Então é o caso da Cidade do México, que me surpreendeu super positivamente pela limpeza, pela organização, pelo cuidado com a saúde que eles têm, com o cuidado das informações. Foi muito, muito bacana. Os dois eu visitei, né, nesse momento que a gente está vivendo, e eu achei com certeza que a Cidade do México é uma cidade que está muito mais preparada para receber esse tipo de turismo nesse momento, tá? Além disso, achei também os lugares mais limpos, mais organizados. Eu acho que o naipe da cidade é um pouco diferente, né? Então Los Angeles é super uma cidade turística, e Cidade do México, apesar de ter muita coisa também de turismo, não é tão turística assim, pelo menos não ao meu ver, tá? Se vocês discordam, pode deixar aqui embaixo nos comentários pra gente ver o que vocês acham também. E eu senti que Cidade do México, eles valorizam bastante a história deles, um pouco diferente do que a gente vê realmente em Los Angeles. Apesar de ter, sim, bastante museus e tal, ele valoriza muito mais coisas voltadas ao cinema realmente, que faz parte da história deles, obviamente. Mas a Cidade do México, eu vi, por exemplo, que o centro era realmente um centro histórico, diferente de Downtown, por exemplo, em Los Angeles, que não era um centro histórico. Então, eu acho que realmente a história está muito mais presente ali na Cidade do México do que em Los Angeles. Outra pergunta que me fizeram é: Los Angeles tem brechó? Tem uma rua chamada Melrose, que tem muitos brechós. Inclusive, eu fiz um vídeo lá
Vou deixar linkado aqui pra vocês também no card. Mas o que eu senti, que a quantidade de brechós que existiam foi um pouco afetada, na verdade bastante afetada. Eu via alguns lugares ali na Melrose que dava pra ver que eram brechós e estavam fechados, as lojas estavam vazias. E quando eu digo vazias, não é vazia de gente, e sim realmente as coisas foram removidas e tá ali pronto o local pra alugar novamente. Então tem bastante brechó sim, o pessoal chama até a Melrose de um lugar meio hipster, mas infelizmente eu senti que realmente muitas lojas de brechó foram fechadas, mas ainda tem na Melrose. Então, sim, temos brechós em Los Angeles. Em relação aos Airbnbs, né? Eu tinha comentado no início da viagem que eu iria mostrar os Airbnbs, tanto o que eu fiquei na Cidade do México, quanto o que eu fiquei lá em Los Angeles. Na Cidade do México eu não tive problema algum, por uma exceção. Eu achei o local muito escuro. Então, com exceção do quarto, tudo que eu tava gravando era muito escuro, porque não tinha janela e a iluminação não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem luz em tudo quanto é canto, sabe? Então, o vídeo ficou escuro, eu não sei se eu curti tanto, mas tem o vídeo, eu só não postei. Se vocês realmente quiserem que eu poste, comente aqui embaixo que eu posto o Airbnb que eu fiquei na Cidade do México. E o de Los Angeles eu não compartilhei porque eu realmente tive muito problema. Eu fiquei 3 dias sem água, me trocaram de Airbnb, eu não fiquei, me remanejaram, né? Eu não fiquei no que eu realmente aluguei. Então, por conta disso, eu não quis mostrar pra vocês, não quis dar dica nem nada. Eu acredito que no vlog que eu estou voltando da Califórnia, vou deixar linkado o vídeo aqui pra vocês, eu mostro rapidamente o local, mas eu não fiz um vídeo dedicado pra esse de Los Angeles, porque realmente eu estava muito com raiva do que eu tinha passado, de ter tomado 3 dias de banho gelado ou de banho de canequinha a uma temperatura de 9 graus. Por isso eu não compartilhei, mas o do México, apesar de eu não ter curtido muito o vídeo, se vocês quiserem e fizerem questão, comenta aqui embaixo que eu posto sim o vídeo pra vocês. De qualquer forma, o meu link do Airbnb está aqui embaixo se você quiser se cadastrar e ganhar até R$350 de desconto. A situação de Covid em Los Angeles também foi uma pergunta bem frequente. Eu acho que as pessoas na Cidade do México, por exemplo, como eu falei antes, né, estavam muito mais preparadas e muito mais respeitosas. Exemplo, teve um vlog, vou deixar inclusive aqui pra vocês, em que de um dia pro outro o governo falou, a partir de amanhã não pode abrir, a partir de amanhã não vai ter comércio não essencial aberto. E as pessoas de fato respeitavam. O uso de máscara, as pessoas respeitavam, sabe? E diferente do que eu vi em Los Angeles, eu vi muita gente sem máscara, eu vi muita gente com o nariz pra fora. Lá também estavam respeitando a questão de comércio, as restrições, então eles realmente não estavam tendo aglomeração nem nada disso. Mas, infelizmente, eu via muitas pessoas que dentro dos estabelecimentos, eles colocavam máscara e saíam do estabelecimento e tiravam a máscara. Então, isso me incomodou um pouco. Claro, eu tomei todo o cuidado, eles estavam tomando cuidado principalmente em quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos, mas fora dos estabelecimentos a coisa mudava um pouco, tá? Outra coisa que eu achei muito bizarro até em relação a isso é que a facilidade que eu tive de fazer um teste lá no México de graça e que saía assim na hora, o teste do México saía na hora. E lá em Los Angeles, para fazer um teste gratuito, você tinha que agendar com acho que 2 ou 3 dias de antecedência e demorava até 3 ou 4 dias para sair o teste. E se você quisesse que saísse em um dia ou na hora, você tinha que pagar, sei lá, $300. Então, eu acho que essa preparação, esse cuidado de ter teste suficiente, de sair da maior rapidez possível, realmente a Cidade do México tá muito mais preparada, tá? Fora que em alguns lugares em Los Angeles, eles falavam que eles iam dar preferências realmente para moradores ou para pessoas americanas. E na Cidade do México não teve nenhuma distinção em relação a isso. Claro, tem muitas outras coisas, a gente sabe que Los Angeles realmente o número tava bem alto durante o período que eu fiquei lá, mas essas foram as minhas impressões principais, tá? E claro, além disso, lá no México, todo lugar que você entrava tinha um recipiente no chão com álcool pra você pôr os seus pés e limpar, passava álcool em você, e coisa que eu não via tanto preparo nos ambientes lá em Los Angeles. Mas foi super tranquilo, assim, apesar de ter esses pequenos pontos, eu acho que Los Angeles as ruas não estavam cheias, as lojas não estavam cheias,
Então, apesar de ter ido, por exemplo, na Calçada da Fama, vocês podem ver pelo vlog que não tem muitas pessoas na rua. Então, de certo modo, foi tranquilo. Eu também não sei se foi por conta da época do ano, né? Eu fui ali entre Natal e Ano Novo. Mas essas foram as minhas impressões em relação ao Covid lá em Los Angeles. E a dúvida que não quer calar. Tamara, como você entrou nos Estados Unidos? Não podia entrar nos Estados Unidos. Brasileiros estavam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Gente, vamos lá. Eu vou contar a realidade do que estava acontecendo no momento em que eu fui. Hoje pode estar totalmente diferente, mas eu vou compartilhar no momento que eu fui. O Donald Trump nunca proibiu brasileiros de entrarem nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, o que foi estabelecido é que qualquer pessoa, independente da nacionalidade, claro, com exceção de residentes e americanos que podiam voltar para o seu próprio país, qualquer outra nacionalidade que fosse, você não poderia entrar nos Estados Unidos se nos 14 dias antecedentes à sua entrada você tivesse passado pelo Brasil. Então, assim, eu poderia ser, sei lá, um francês. Se eu estivesse no Brasil nos últimos 14 dias, eu não poderia entrar para os Estados Unidos. Então, nunca foi proibido brasileiro entrar, e sim qualquer pessoa, com exceção, é claro, de uma lista, né, de pessoas específicas, como residentes ou então americanos, que estivessem no Brasil. Então, se você estivesse fazendo quarentena, se você estivesse por algum motivo em outro país e fosse brasileiro, não tem problema, desde que o país que você estivesse fosse aberto para entrar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu acredito que na época a Finlândia estava aberta para entrar nos Estados Unidos. Então, se eu estivesse na Finlândia, eu poderia entrar. A mesma coisa aconteceu na Cidade do México. Então, como eu estava na Cidade do México, eu pude entrar nos Estados Unidos. Eu fiz o teste por precaução por mim, afinal eu queria saber se estava tudo bem por mim, se eu entrar num avião que estivesse tudo bem. Então, eu fiz o teste antes de ir para os Estados Unidos. Mas é claro que também como uma forma de segurança, se eles me perguntassem, eu teria o atestado dizendo de que eu não tinha pego o Covid na vida. E estando lá, eu entrei tranquilamente, foi assim, super rápido. Não fizeram quase perguntas. Normalmente, né, quando você vai passar pela imigração, eles fazem aquelas perguntas: quanto tempo você vai ficar? Qual a sua hospedagem? Qual é o seu endereço? Você conhece alguém lá no país? A única coisa que eles perguntaram é: por que você tá aqui? E eu falei que era turismo. Perguntaram onde a gente ia ficar, eu dei o endereço, e ele falou ok. Então foi super tranquilo, super rápido. Mas realmente, eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender é não confiar exatamente em tudo que se é dito na internet, tudo que é dito nas redes sociais, tudo que é dito até nos jornais. Eu acho que é importante a gente frisar e ir atrás da informação correta. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo o link da Casa Branca e também um print aqui do decreto, né, do Donald Trump em relação a isso. E em nenhum momento eles falaram brasileiros, tá bom? Então é muito importante, principalmente nesse momento, se você for viajar, se você for para algum lugar, mas eu acho que serve pra vida também. Leia atentamente o que tá escrito, tenha certeza do que tá escrito, que você interpretou corretamente, porque é nessas entrelinhas que muitas das vezes a gente é pego e a gente não sabe, tá? Mas foi por isso que eu consegui entrar. Na hora de voltar, eu inclusive compartilhei o perrengue com vocês, porque realmente foi um momento em que, bem na virada, bem no meio da viagem, foi instaurado de que a gente não poderia entrar no Brasil sem o teste, né? O que eu acho extremamente errado, e eu nem sei se isso deveria ser permitido, proibir brasileiros nativos de voltarem para o próprio país, né? Porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele estava barrando um monte de país, um monte de gente. Mas, independente da sua situação, se você é americano, você pode voltar para o país. E eu acho que isso que deveria ter sido feito aqui pro Brasil. Mas como era tudo muito novo, enfim. Mas eles instauraram aquela questão de que na hora de voltar, todo mundo que fosse voltar, inclusive brasileiros, antes de embarcar, precisavam mostrar o teste. Mas enfim, é isso. Esse foi o meu Tá Sincerona explicando detalhadamente o que vocês me perguntaram, explicando realmente o que aconteceu, como eu consegui, o porquê que eu não fiz, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, seja de tema de viagem, seja dessa viagem, seja de qualquer outro tema que vocês queiram que eu responda, comenta aqui embaixo nos comentários que em março teremos outro Tá Sincerona.
Um super beijo e até o próximo vídeo!